Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, e na certeza que hoje é um dia de festa, dia de alegria, primeiro por ser o dia do Senhor, dia que Ele separou para adorarmos e bendizermos o seu nome, e dia de festa, porque estamos no mês de aniversário da nossa igreja, o 26º aniversário da nossa igreja, e por isso temos que louvar e bendizer o nome do Senhor. E vamos fazer isso durante esse culto do Senhor, que Ele, através do seu Espírito Santo, nos convida para podermos participar, para podermos louvar o seu nome, elevarmos as nossas vozes em oração. Estamos adorando Ele na sua santidade, na sua majestade, reconhecendo a sua soberania sobre céus e terra, e principalmente conhecendo cada vez mais da sua palavra que será aqui pregada. Por isso eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor nesse momento, no Salmo do número 33, onde leremos os 9 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó justos, no Senhor, ao reto fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por suas palavras, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-nos todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Através da sua palavra, da sua vontade, do seu amor por nós, é que ele criou céus e terra. Ele, pela sua vontade, pela sua majestade, pela sua eternidade, ele resolveu, aprove a ele, criar o mundo, criar céus e terra e formar um homem para que pudesse adorá-lo e bendizê-lo. Mas mesmo quando nós, na nossa falha, na nossa pequenez, pecamos, ele, por amor a nós, pelo seu amor incomensurável, aprove a ele nos dar seu Filho unigênito, para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que durante esse culto iremos reconhecer sua soberania e sua majestade, que só podemos fazer através do seu Espírito Santo. E é por isso que podemos estar na presença dele, pelo sangue derramado de Cristo Jesus. É por causa disso que podemos estar na presença dele, conhecendo cada vez mais, conhecendo a sua vontade sobre as nossas vidas, estando em oração, clamando a ele pela sua bondade, pela sua misericórdia que dura para sempre e pela sua benignidade que se renova a cada manhã. E é por isso que nesse momento nós podemos adorá-lo em oração. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, reconhecendo a sua soberania e majestade, reconhecendo que tu és o Criador dos céus e da terra, reconhecendo, Pai, o teu amor por nós, que nos deu o seu Filho, segunda pessoa da Trindade, para que, se fazendo carne, pudesse morrer por nós naquela cruz como um Cordeiro perfeito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna e possa estar eternamente na tua presença. Ó Pai Celeste, somente somos capazes de reconhecer o teu amor, a tua vontade, o senhorio, Pai, de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, através do teu Espírito Santo, que nos conduz conforme a tua vontade, nos dá o entendimento da tua sabedoria e nos mostra, Senhor, cada vez mais o caminho para voltarmos a ti. Por isso, ó Pai Celeste, recebe esse culto, Senhor, que tu nos convida a estarmos aqui para bendizermos e adorarmos o seu nome, para entoarmos louvores, para nos quedarmos, Pai, aos teus pés, clamando pelo teu perdão, clamando, Senhor, pela sua bondade sobre as nossas vidas. Ó Pai Celeste, recebe a nossa oração, recebe o nosso culto, Senhor, que nessa hora te prestamos, e que nós possamos cada vez mais, através dos nossos louvores, estar reconhecendo a tua soberania sobre as nossas vidas. E, Pai, prepara desde já os nossos corações para recebermos a tua palavra e conhecermos cada vez mais a tua vontade sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Ó Senhor, tu me cingiste de alegria.
Senhor, tu me ungiste com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Eu te louvarei saltando de alegria. Eu te bendirei, Senhor, com alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Mesmo quando eu estiver atribulado, mesmo quando eu estiver sendo provado, tu serás a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Ser cristão é aprender, viver contente, é se alegrar de um modo diferente, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua, minha força é a tua, minha força é a tua alegria. Boa noite, amada igreja. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite a você que nos assiste através desse canal da igreja em mais um culto da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Estamos chegando no momento de contrição. Momento esse em que elevamos os nossos pensamentos, as nossas vozes aos altos céus para que possamos pedir perdão pelos nossos pecados. E esse momento só é possível porque no domingo passado podemos celebrar a Páscoa. A Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo, aquele que veio para resgatar, aquele que veio para pagar o preço do qual nós não teríamos condições de fazer isso. Essa comemoração nos propiciou essa oportunidade deste momento de contrição, deste momento da certeza em que podemos confessar os nossos pecados, cientes e sabedores de que Deus nos perdoará, porque o nosso pecado, a nossa dívida, ela foi comprada e resgatada por Cristo na cruz. Ele derramou o seu sangue. No domingo passado, nós vimos muitas mensagens passando nos grupos de WhatsApp, em alguns e-mails, falando de Páscoa, né, falando que o túmulo estava vazio, mas infelizmente eu tenho certeza que algumas pessoas não entendiam a profundidade de algumas mensagens passadas ou de algumas encaminhadas. Simplesmente encaminhavam porque receberam, acharam bonito, mas há uma grande profundidade no fato do túmulo estar vazio, porque Cristo venceu a morte. E se ele não tivesse vencido a morte, nós não teríamos essa capacidade neste momento de falarmos com Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, porque nada que façamos, o máximo que façamos, não é capaz de fazer com que os nossos pecados sejam perdoados. Por nós mesmos não seríamos capazes. Se nós tivéssemos que fazer ou pagar a dívida, passar pelo mesmo sacrifício que Jesus passou, nós não seríamos capazes de fazer aquilo. Por isso somos alegres, porque Cristo veio, morreu e principalmente ressuscitou, venceu a morte, sabedores de que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabendo que o salário do pecado é a morte, a única forma de não morrermos espiritualmente é se tivermos Cristo como nosso Salvador, aquele que veio e resgatou, aquele que veio e pagou as nossas dívidas. E não foi fácil, foi muito difícil, foi um sacrifício muito pesado. Ele foi chutado, ele foi cuspido, esbofeteado, zombaram dele. E o sacrifício é tão grande que imagine que você tendo a capacidade
de não passar por aquilo, porque nós sabemos que Cristo tem e tinha o poder, naquele momento, de simplesmente pedir para que os anjos viessem, todos aqueles que estavam zombando deles, chutando, cuspindo, seriam sumariamente eliminados. Mas ele ficou calado como uma ovelha, porque o sacrifício que ele fez foi um sacrifício, ele se deu para que nós pudéssemos, através dele, termos acesso ao Pai, termos os nossos pecados perdoados. E por isso que estamos nesse momento de contrição e podemos, no domingo passado, ter celebrado a Páscoa. Nós celebramos porque para a gente é um marco, como o próprio reverendo Gabriel falou. Você pode visitar o túmulo de várias pessoas famosas, que você vai encontrar os restos mortais dessas pessoas lá, mas você pode procurar, que você não vai encontrar nem o túmulo de Jesus, e mesmo que alguém diga que é aqui, você não vai encontrar os restos mortais, porque ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, os nossos pecados foram, junto com ele, tragados e jogados e apagados. Porque Deus fala que, quando nós confessamos os nossos pecados, ele simplesmente esquece, lança no mais profundo abismo. E sabedores disso, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos. Você aí na sua casa, você aí onde você está assistindo, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e confesse os seus pecados. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te somos gratos a Deus, porque o teu Filho amado Jesus veio ao mundo, tu enviaste para que ele pudesse pagar pelos meus pecados, que ele pudesse me resgatar a minha dívida a Deus, porque se fosse depender de mim ou de nós mesmos, seria impossível. Nós não teríamos condições, forças, não teríamos capacidade de ter os nossos pecados perdoados, porque não somos capazes de fazer o tamanho sacrifício. Mas o teu Filho fez. Ele esteve aqui entre nós, foi crucificado, morreu e ao terceiro dia venceu a morte, nos dando a esperança, nos dando a lição, nos dando, Senhor, a informação de que o pecado foi vencido, que a morte foi vencida, que ele detém a chave, e todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador estão libertos e seus pecados serão lavados através do sangue derramado na cruz. Nós, nesse momento, elevamos e pedimos perdão porque somos pecadores e não merecedores. Mas a tua graça nos alcançou e somos-te gratos por isso. E oramos e te agradecemos por isso, porque tu me escolheste, tu nos elegeste, ó Deus, para que pudéssemos receber esta graça maravilhosa vinda de ti. Porque se dependêssemos de nós, não teríamos condições. Somos-te gratos por isso e te agradecemos, porque sentimos que tu, ó Deus, está presente no nosso meio, nos consolando, nos confortando e nos fazendo ser libertos do pecado, não sendo mais escravos desse pecado, podendo dizer não para ele, não fazermos mais as coisas erradas que fazíamos com o velho homem. Ó Deus, muito obrigado por isso. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Tudo isso nós te agradecemos e oramos, no nome daquele que veio e morreu pelos meus pecados para me salvar, teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Agora, já sabedores que estamos limpos, livres do nosso pecado, vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus através do culto. Deus abençoe a todos vocês. As feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me liberto.
fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, e seremos juntos pra sempre. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. A gente chega no momento da nossa liturgia tão especial, em que nós somos lembrados da generosidade de Deus e o chamado que Ele nos faz para sermos generosos e respondermos à generosidade de Deus com a nossa fidelidade. Você, minha ovelha, você, meu amigo, minha amiga, você já me ouviu falando isso muitas vezes, porque é muito importante a gente ter a compreensão correta de como que a gente deve lidar e administrar com os recursos que Deus faz chegar às nossas mãos. Nós não entramos numa relação de troca, a gente não entra numa relação de carnê ou de pagar um boleto celestial, longe disso. A gente responde à generosidade de Deus através da nossa fidelidade, confiando que Deus utilizará esses recursos que vieram dele mesmo para abençoar outras vidas. É como o rei Salomão orou dizendo a Deus, tudo vem de ti e das tuas próprias mãos nós te damos. É aquela dinâmica do evangelho que está presente em Gênesis 12, quando Deus diz para Abraão que vai abençoá-lo e termina o chamado para Abraão dizendo, Abraão, seja você uma bênção. Então, enquanto você está aqui me vendo e me ouvindo, as informações de conta bancária, QR Code aqui da nossa igreja, estão aparecendo para você aí. Mas é muito importante você entender isso. É importante você entender que isso é uma resposta, não é uma troca, não é um pagamento,
não é qualquer tipo de, inclusive, obrigação, mas um compromisso de amor e fidelidade que os membros da igreja têm para com o seu Senhor. Os recursos que são depositados, que vêm para que a liderança da igreja assim as administre de forma correta, de forma ética, sendo digna do evangelho, são administrados e levados a muitas outras pessoas e muitas outras frentes de trabalho da igreja. E é muito gostoso, é muito bom. Na verdade, vou usar um adjetivo que eu gosto, é glorioso a gente poder dizer que essa igreja não tem problema nenhum de falar sobre questões financeiras, porque a gente sabe, reconhece e entende o direcionamento de Deus e a condução de Deus neste assunto, de forma digna, correta, transparente, como tudo tem que ser na nossa vida. Então, você tem aí as informações, que Deus abençoe esses recursos, que Deus continue a ser generoso com a gente, para que a gente possa, em fidelidade, responder à generosidade de Deus, sendo também generoso com os nossos recursos. Que Deus nos abençoe. Queridos e amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, Redentor nosso. O mês de abril assinala o mês do aniversário da nossa igreja. Comemoramos nesse ano 26 anos de organização eclesiástica. Domingo passado tivemos o culto da Páscoa pela manhã, à noite o reverendo Vinícius ministrou a palavra, uma bênção para os nossos corações. Hoje de manhã o reverendo Maurício tangeu a mensagem do Senhor em relação ao aniversário da igreja. E agora à noite, com imensa alegria nos nossos corações, a gente recebe como mensageiro do Senhor o reverendo Cid Pereira Caldas. O reverendo Cid é presidente do presbitério do Rio de Janeiro, concílio que organizou a nossa comunidade, e o reverendo Cid, desde o início, portanto, caminha com a nossa igreja, ama a nossa igreja, já esteve inúmeras vezes trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações, sempre ricamente usado por aquele que nos ama, por aquele que morreu e ressuscitou por nós. O reverendo Cid também ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, representando a Igreja Presbiteriana do Brasil naquele egrégio conselho. De sorte que há muita coisa, muitas responsabilidades, muitas demandas que o nosso Deus tem colocado diante dele. E mesmo com uma agenda tão lotada, ao convidá-lo de forma imediata, ele aqueceu e traz a palavra de Deus nesta noite. Vamos então orar, pedindo que o Senhor abençoe ricamente o mensageiro, iluminando a sua mente, o seu coração, iluminando também a nossa, para que, entendendo a palavra que é boa semente, lançada em nossos corações, para produzir a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus, também na nossa vida, o Senhor haja nesta noite poderosamente. Vamos orar então? Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio e pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, sermos edificados e desafiados por ela para uma vida cada vez mais aos teus pés. Senhor, toma agora o reverendo Cid em tuas mãos, que a mensagem que o Senhor já deu a ele, que o Senhor já colocou no seu coração, venha para nós através do Espírito Santo, a fim de que haja edificação nesta noite na vida da tua igreja. Obrigado pelo nosso aniversário, obrigado por esses primeiros 26 anos. Fala ao nosso coração, estamos aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. E aí, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara, eu estou muito alegre porque vocês completam 26 anos de existência e reverendo Vladimir, meu irmão, meu amigo, me convidou para participar da festa. Estou muito feliz pelo amor que tenho ao pastor de vocês e, como consequência, desenvolvi por essa igreja. São 26 anos e eu fiz parte dessa história desde o começo, quando se reunia naquela rua lá sem saída,
que entravam 3 pessoas dentro do templo, tinha que sair 2. O reverendo Vladimir me chamava para tocar, e eu tocava ali nos cultos, eventualmente. Muito feliz em ver que a igreja não só se estabeleceu, cresceu, e é uma bênção onde ela está. E que Deus continue a abençoar a cada um de vocês. Eu queria ler um texto, um salmo que você conhece bem, mas que ao meu coração subiu, entendendo que reflete muito desse momento que a gente vive. É o Salmo de número 126, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueve. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Num tempo de aniversário, não tem como. A gente sempre olha para a nossa história, a gente olha para o que aconteceu no último tempo, no último ano, a gente olha para o momento que a gente tem vivido, e muitos não encontram, inclusive, razões para comemorar. Lê do engano, porque a história, sem sombra de dúvida, são os sinais da ação de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara. Esse salmo é um salmo muito interessante, porque é um salmo de triunfo, que fala da restauração do povo de Deus, mormente depois do cativeiro na Babilônica. Esse é um cântico de romagem. Eles cantavam esses tipos de salmos, né? Enquanto estavam indo em direção ao templo, e eles iam cantando o povo de Israel. Eles caminhavam e se lembravam do que Deus tinha feito, dos seus poderosos feitos, lembravam das suas lutas, no espírito que Jeremias falou em Lamentações, dizendo: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É olhar, lembrar, por exemplo, dos pequenos começos na sua vida, na sua história, na vida da igreja do Jardim Guanabara. Talvez, se eu perguntar: você lembra do dia que vocês se mudaram para o lugar onde vocês estão? Vocês lembram das reformas? Vocês lembram da compra do imóvel que aumentou o espaço da igreja? Você lembra das pessoas que chegaram e vocês se tornaram irmãos e amigos? Ou seja, é andando, cantando, louvando ao Senhor e vendo que a cada momento, a cada tempo, o Senhor faz e age como lhe apraz, nos abençoando. Mas esse salmo, ele é uma lamentação também da comunidade, por causa de esperanças frustradas no passado e no presente. As condições ideais que eles esperavam esteve diante de desilusões experimentadas também por muitos anos. Esse salmo, se você relê-lo, você vai ter a impressão, talvez que eu tive, que por trás da alegria tem um choro encolhido e, quem sabe, até uma desilusão com Deus. E esse Salmo 126, ele está conectado com o Salmo 137, que fala de saudades da pátria. E esse Salmo, ele responde a profundas indagações da alma, que talvez ainda hoje, eu e você, sejamos tomados por elas. Do tipo, quando as pessoas nos decepcionam, quando a vida me decepciona, quando a igreja me decepciona, quando Deus me decepciona. E eu ouso dizer que há pessoas cristãs que hoje têm desenvolvido, ainda que seja subliminarmente ou subconscientemente, assim uma amargura em relação a Deus, a sua ação ou a sua falta de ação, segundo o meu próprio juízo. Sabe o que é você ver a sua casa destruída, seus bens roubados, sua igreja destruída, membros da sua família mortos, seus filhos e você sendo levados escravos para uma terra distante, geração passa e você não vê nada mudar, esse é o contexto. E aí, libertos, eles voltam da terra prometida, mas e agora? Cidades e campos desolados. Tudo bem, o exílio, a pedra que era, ou a pressão que era o exílio foi removido, mas a imagem de ter que reconstruir tudo
como restaurar a plantação, era um povo agrícola, como restaurar a cidade. Isso não tem semente, não existia semente no momento, não tem plantação. Como lidar com o tempo da semeadura, não temos nem ferramentas para o fazer. E o Salmo, como você pôde perceber, ele se divide em duas partes. Alegria pela libertação, mas também uma consciência da realidade que os espera. E nada mais oportuno desse tempo em que a gente vê tanta desolação, mas há um futuro diante de nós. E como é que nós podemos e precisamos enfrentar e lidar com esse futuro, sabendo que Deus não faz a sua obra pela metade. E o que o Senhor nos mostra nesse salmo é que Ele restaura, e Ele está realizando uma obra em sua vida, tenha certeza. Ele quer realizar uma obra de reconstrução completa em nossas vidas. Por isso que a minha palavra para você, nesse dia, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, qual é o ideal de restauração de Deus? Qual é este ideal? E aí esse salmo nos ensina 3 verdades maravilhosas. O primeiro ideal de restauração é restabelecer na sua vida, assim como fez com o povo, riso e júbilo. O que é isso? É a consequência da experiência da libertação, alegria. E vocês hão de se lembrar que em 6 versículos ele está falando sobre o riso, sobre a alegria, sobre o júbilo. Isso é citado pelo menos 5 vezes, e você não pode se olvidar ou esquecer aquilo que o Salmo 30, versículo 5, nos ensina dizendo que não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o ideal do Senhor para você. Conclusão, não se esqueça disso, choro é um momento, alegria precisa ser a sua vida. E aí no Salmo de número 16, o versículo 11, o salmista te ensina dizendo: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. O Salmo 30, versículo 11 também te ensina: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí, esse como um ideal de restauração, está aí um primeiro ponto para você olhar para a sua vida, para a sua maneira de raciocinar, para a cosmovisão que você tem tido nesse tempo. Se ele é baseado em medo, em sofrimento, em solidão, em amargura e outros sentimentos, e que a gente é tomado nessa época, que a gente ouve falar de tanta depressão, de gente perdendo, tá aí, eu preciso viver esse primeiro ideal da restauração que só Jesus pode nos dar, que é do restaurar, do recobrar, ou quem sabe alcançar a alegria que é completa na minha vida. Você se lembra de Neemias? E o exílio babilônico, ele é chamado para reedificar os muros. E para fazer isso, Neemias enfrenta a murmuração, enfrenta a maledicência, enfrenta a usura, e ele olha: ih, gente, eu não vou dar não, nós temos que comer, a família é grande, então é melhor segurar. Ele enfrenta inimigos, e aí ele termina a construção dos muros, e ele desafia o povo: agora é a hora da gente partir para o templo, vamos reconstruir o templo. E o povo congregado lê o livro da lei, e o povo chora. Acabaram de ver a restauração, acabaram de ver as coisas acontecerem e ainda continuam tristes. E ele mesmo, Neemias, que era o governador, e Esdra, o sacerdote escrita, viu que o povo chorava, que eles pranteavam, e eles dizem: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está aí, você está ouvindo, você está vendo. Louve ao Senhor. Você está vestido, você está em casa, você se alimentou no dia de hoje. Agradeça a Deus.
Em vez de olhar tudo com os olhos da destruição, lembre-se que o Senhor continua presente. E saiba, quando eu digo que júbilo é um ideal de restauração, essa palavra júbilo, ela quer dizer uma alegria que é tão intensa que ela traz alívio para a existência. Alívio para a existência. E ele fala das torrentes do Negueb, que você sabe que a parte sul de Israel, ele quase que chega ao deserto do Sinai. E dizer que restaura como as correntes do Negueb, é aliviar a sede de quem está no deserto. É suprir de água para quem não tem. Você vive no Rio, nós estamos ameaçados aí já algumas vezes de não ter água por contaminação da famosa geosmina, e a gente não faz ideia de como é difícil passar um dia sem água, e a gente é pego de surpresa e tem que enfrentar isso. E aí eu digo para você, agora imagina quando você não tem, não é que está faltando, é porque não tem o que beber. É essa figura que o salmista está dizendo, que é a presença, e quando Deus restaura, e quando Jesus reconstrói a sua vida, o sentimento é esse, é de saciedade. É eu beber uma água em que eu finalmente encontrei aquilo que o meu corpo precisa. E aí ele diz, a gente fica como quem some, como quem sonha, um estado de suspensão, que na verdade diz, é bom demais para ser verdade. Pois a restauração que o Senhor quer fazer na sua vida é nesse sentido de júbilo, Ele dá saciedade que produz em você alegria. E aí, irmão, eu não posso deixar de lhe dizer, minha irmã, que se isso não está acontecendo, seguramente isso não é culpa de Deus. Isso não é a ausência de Jesus. Isso não é a falta da voz do Espírito Santo na sua mente e no seu coração. É porque eu acho que esse é um tempo que a gente está precisando dobrar mais os joelhos e ouvir a voz de Deus. Em vez de simplesmente ouvir o Deus do jornal, o Deus dos noticiários, os deuses da política, que tantos e muitas vezes mudam e até nos enganam, eu acho que é tempo da gente calar um pouco e ouvir a voz de Deus, Ele que restaura todas as coisas. Mas eu quero continuar dizendo para você que esse ideal de restauração revelado em Cristo Jesus, nos insiste, Deus, em nós reconhecê-lo nos nossos passos. É preciso não só conquistar ou reconquistar a alegria que vem do Senhor, mas é preciso reconhecê-lo em nossos passos. E de onde vem esse reconhecimento? Pelo que o salmista diz, quem primeiro reconhece são os outros. A percepção de quem Deus é. Como diz o Salmo 139, o Criador, o sustentação. É percepção do que Deus é, mas do que Deus faz. É percepção da presença de Deus. E olha, se existe uma coisa que talvez até pelo fechamento das nossas igrejas, muitos estejam perdendo, é essa percepção de que Deus é presente e não é só num lugar específico, não. É aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, fazendo mal ou fazendo bem, Deus continua presente. Não foi à toa que Jesus disse lá em Mateus 28, o versículo 20, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Apocalipse, nós lemos lá no capítulo de número 1, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não adoramos a um Deus morto, e a um Deus que largou-nos a própria sorte. Não, é um Deus que é presente, não se esqueça disso. E aí ser restaurado do cativeiro aqui, significava mais do que o retorno físico à terra prometida. Continuava necessário a percepção da presença de Deus e da sua aliança. Deus nos livrou, mas preciso dele para caminhar. Jesus me salvou, mas sem ele a ceifa é fraca. Jesus me supre em todas as necessidades. Veja bem, o rei Ciro, que permitiu que os exilados eles retornassem à sua terra. Isso o fez, é óbvio, não só por uma manobra política, mas você tenha certeza que os governantes, eles são dirigidos por Deus
O que houve na vida de Ciro foi uma intervenção divina. E aí isso nos exige uma postura, como diz o salmista no Salmo de número 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. E eles se encurvam e caem. Porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Cremos no Deus que intervém na história. E assim a gente precisa orar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Porque Deus pode, e pela fé nós podemos dizer que vai nos livrar desse momento que nós vivemos. Mas é preciso que você fale com Deus, no Deus que intervém. E tanto assim o fez e nos ensinou que nos deu seu Filho Jesus exatamente para nos trazer a única possibilidade de salvação e de restauração em nossas vidas. Esse ideal de salvação ou de restauração também nos remete a uma terceira realidade. Essa você não vai gostar muito de ouvir o que eu vou dizer, não. Mas é a verdade. As lutas da vida, elas são oportunidades. A experiência que você adquire no seu dia a dia são oportunidades de crescimento, de mudança, de transformação, de enxergar além, de aumentar a cosmovisão. E aí, nesse sentido, a gente muitas vezes lida com mentiras na vida. Você quer saber de uma delas? Por exemplo, se eu passo por lutas, é porque Deus não existe, ou porque Deus me largou a própria sorte. Se eu preciso enfrentar problemas, é porque Deus me esqueceu. Deus só cuida do outro. Seu tadinho de mim, Deus não se importa comigo, olha como é que eu estou, olha a minha sorte. Mas eu quero dizer para você, que as lutas que você está enfrentando agora, cuidado, porque são oportunidades de Deus. É preciso descobrir no meio da tempestade para onde Deus está te levando. Saiba você que na vida há lutas a serem vencidas. E aí, nesse sentido, peça a Deus força, seja forte. Lembre-se do que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 3, que pelo suor do rosto nós comeremos o nosso pão até que morramos. É assim, a vida é assim. É preciso também que tenha cosmovisão. Lembre-se do que Paulo falou aos Coríntios. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E tem muita gente querendo colheita sem nem jogar semente. E aí, nesse sentido, eu me lembro da parábola do grão de mostarda, e eu falava para a minha igreja, dizendo, cuidado para você não desperdiçar ou jogar fora as pequenas sementes que Deus coloca na sua vida. Porque essas sementes precisam ser plantadas, e quando plantadas, elas dão fruto, elas crescem e te abençoam. Deus quer lhe usar com as ferramentas e com as sementes que você tem. Em vez de você jogar isso fora e se menosprezar, busque saber o que Deus pretende com as lutas que você está enfrentando, porque seguramente Ele lhe dará vitória. Mas tem uma coisa também, não é qualquer semente que serve, é preciso saber escolher a semente, porque a palavra também nos ensina que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aí, irmãos, desculpa, isso leva a gente a olhar para a nossa história, para a nossa caminhada, e chegar à conclusão de que se eu cheguei a esse ponto, é consequência de que eu tenho escolhido algumas sementes que eu deveria ter arrancado da terra. Mas Jesus é tão maravilhoso, que diz para nós, nesse tempo em que você está colhendo fardos de semente mal semeadas, Ele está convidando você a dizer, troca comigo o seu fardo, meu fardo é leve e suave, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu fico com uma pergunta, por que tem que ser assim, hein? Por que eu tenho que ter luta, você também? Mas Jesus pega e nos responde dizendo, olha, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí o que o Salmo nos ensina, o que Jesus nos mostra, é que a história do ser humano, a história da salvação, é Deus o tempo inteiro invertendo os nossos infortúnios
É o Senhor dominando o mal com o bem, o sofrimento com a bênção. Ah, irmão, lembra disso, minha irmã. Aprenda com a vida, aprenda com o amor. A vida ajudou a entender melhor a experiência dolorosa do cativeiro para esses irmãos do passado. A experiência vivida no cativeiro tornou transparente aquilo que se vive no dia a dia, dando a eles um novo sentido. Ainda do cativeiro, no Salmo 30, versículo 12, ele nos diz: converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. E João, falando das palavras de Jesus, no capítulo 16, nos lembra o próprio Jesus dizendo: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. A Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara, eu quero concluir dizendo que a história de vocês é uma história de crescimento e de restauração. E essa obra não encerrou, ela continuará a acontecer, não nas paredes do prédio, mas na vida de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque Deus restaura quem vive com fé e com obediência. Mesmo em meio às dificuldades, você há de perceber os maravilhosos resultados da obra do Senhor na sua vida. E restaurar significa renovar, fazer de novo, reestabelecer. E aí a gente vê nos versículos 1 a 3 desse Salmo número 126, nos dizer que os versículos 4 a 6 são possíveis. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E no versículo 4, restaura o Senhor a nossa sorte com as torrentes do Neguebe. E aí, irmãos, não é à toa que eu estou aqui dentro da minha igreja, na Igreja Presbiteriana de Botafogo, sozinho. Eu e o reverendo Diego estamos aqui para trazer essa mensagem para vocês que aí estão, para dizer para você: Deus tem um ideal de restauração em Jesus na sua vida. Se aproprie da alegria que vem do Senhor. Viva essa experiência de libertação das circunstâncias. Não seja um escravo das circunstâncias. O Senhor tem um ideal de restauração que passa pelo culto que você presta, percebendo ao Senhor onde quer que você esteja, reconhecendo-o nos seus passos. Esse ideal de restauração nos ensina a olhar as lutas do dia a dia da vida com uma outra perspectiva. É saber que as lutas são verdadeiras oportunidades da bênção de Deus sobre a minha e a sua vida. E assim, que você tenha um dia não só alegre, porque a igreja completa 26 anos, mas que você possa olhar para a sua história e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E que Deus continue a te abençoar. Amém. Amada igreja, chegamos agora ao fim de mais um domingo, de mais um culto que louvamos ao Senhor, bendizemos o seu santo nome e ouvimos a sua palavra. E a nossa oração é para que pratiquemos essa palavra e sejamos assim homens e mulheres de Deus que vão anunciar o evangelho do Senhor com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, servindo a Deus. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e os seus lares. Recebei a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida.